Gente, nós. Ai, o nosso microfone. O meu tá ligado. O meu tá ligado. Tá ligado? Eu tô falando, as pessoas estão me ouvindo pelo seu microfone. Ai, que legal! Tem bastante gente chegando. Já estamos ao vivo, amiga. Só não começou a aparecer ainda. Gente, a gente vai esperar ainda aparecer nossa imagem aqui, nosso retorno, pra gente ter certeza de que vocês estão vendo. Vai comentando tudo, a gente tá olhando aqui no chat, vai comentando tudo pra ver se tá tudo certo. Avisa se vocês estão ouvindo o nosso áudio bem. Será que tem que encaixar? Vem mais pra cá, agora que abriu aqui pra gente a imagem. E aí, gente, vocês estão vendo? Manda pra gente tudo no chat pra gente saber se vocês estão vendo, se dá pra começar, se o áudio tá ok. Isso. Por favor, precisamos de um retorno de vocês, uma ajuda. Esse é o nosso primeiro podcast, estamos nervosos. Muito nervosa, meu Deus. A Dai tá a ponto de ter um piripaque. Gente, eu tô quase tendo piripaque, de verdade. Eu tô assim, ó, bebendo água com açúcar. Gente, tá tudo certo no áudio? Beleza, tá vendo a gente? O áudio tá tudo ok? Tá tudo ótimo? Bom, a gente quer, enquanto vocês vão respondendo, a gente quer muito agradecer todo mundo que tá aqui. Pra gente é meio que surreal fazer isso. Sim. Nem acredito que tem gente realmente assistindo. Tá assistindo pela TV, meu Deus, que famosa! Ai, que chique! Nem acredito nisso, mas é isso, né, Dai? A gente Sim, nem a gente quer acreditava. agradecer o tempo que vocês disponibilizaram pra vir aqui, contar essa história, ouvir, né, aliás, a gente contar essa história. E é sério, gente, é muito especial. Ai, eu tô nervosa. Eu sei. Respira. Gente, olha, hoje foi um caos, vocês não têm noção. Nossa, muita coisa Mas aconteceu. estamos sobrevivendo. Sim. Bom, está assistindo pela TV e tá ótimo. Então, ótimo. Vamos começar. É isso, a gente quer muito agradecer vocês, porque hoje vocês estão aqui. Essa história é muito importante pra gente. Hoje é só um comecinho da história, mas tem muita coisa ainda que a gente vai contar, Sim. que vocês vão saber. E é muito importante trazer o que Deus fez na nossa vida. Então, a gente tem muito temor de falar realmente o que tá no nosso coração, né? Sim, muito temor. E a gente vai contar, assim... Oi? Não, o Senhor colocou, é que eu falei errado. Não tá no nosso coração, não. O Senhor colocou no nosso coração. Sim, primeiro é aquilo, né? Primeiro cresceu no coração de Deus e Ele colocou no nosso coração, porque realmente no começo eu ficava assim, meu Deus, será que a gente dá esse passo? O que a gente faz? Como que vai funcionar isso? Enfim, passar 1 milhão de coisas na cabeça, mas quando o Senhor direciona, Ele tá na frente de tudo, assim, não tem como dar errado. Sim. E hoje foi meio difícil, a gente tá nervosa, nossa primeira vez, mas tá tudo dando certo. Gente, Sim. eu acho que tá um pouco deslocada a câmera. Eu acho que sim, amiga. Tem que vir um pouco mais pra... Vem você mais Eu pra cá. mais? Você mais, que você tá na ponta. É isso? Eu acho que sim. Acho que é isso. É isso, gente. A gente vai iniciando porque demora um tempo pra aparecer pra gente como tá. Qualquer coisa vai comentando no chat se der algum problema no áudio, alguma coisa assim. Mas vamos começar. Bom, eu sou a Bru, prazer. A gente foi agradecendo vocês porque a gente esperou o pessoal chegar. Sim. A gente queria saber se estava tudo certo com o áudio, com a imagem. Então, agora a gente vai começar realmente nos apresentando. Sim. Eu sou a Bru. E eu sou a Dai. E nós somos as Irmãs da Glória. Bom, nós somos cristãs desde criança. Sim, desde criança, mas teve uma fase aí, tanto da Bruna quanto minha, que nós fomos nos aventurar nesse mundo. Sim. E muitas coisas aconteceram. Assim, hoje a gente vai realmente contar como a gente conheceu Jesus, como a gente conheceu não, a gente já conhecia, né? Como a gente disse, a gente é cristã desde criança, mas como a gente realmente teve um encontro com Jesus, como ele entrou de verdade na nossa vida. Mas antes disso teve todo um passado, né? Eu na adolescência eu fiquei naquela de vai e volta da igreja, e aí eu vivi muita coisa assim que hoje eu vejo que é demais para um adolescente viver. Sim. E a Dai também, né, Dai? Eu também. Sério, gente. Foi conturbado. Foi tudo muito conturbado. Hoje, né, a gente entende que é aquilo, né? A gente sempre fala, todas as coisas cooperam para o bem. Então, tudo que a gente viveu lá fora serve como experiência, né? E também faz parte do nosso testemunho e da transformação que o Senhor fez na nossa vida.
Sim. E aí eu quero trazer para vocês aqui, porque o tema do podcast de hoje é o quê? Uma divorciada, uma casada, duas perdidas. Quem que é divorciada, quem que é casada? Enfim, como é que é essa situação, hein? Vamos contar daqui a pouco? Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente conta pra vocês. A história é complicada. Vamos contar primeiro como que surgiu esse podcast. Sim. Esse podcast, ele primeiro iniciou como conversas no WhatsApp. Sim. Porque, como a gente já deu uma breve explicada. Breve explicada no Instagram, a gente morou um tempo juntas. E aí foram, acho que uns 6 ou 7 meses morando juntas. E quando a gente foi morar separada, muita coisa aconteceu. Tava cada uma vivendo uma coisa. E aí a gente pegou a mania de mandar áudio. Por quê? Era muita coisa num dia só. E não dava pra escrever. Assim, eu tinha preguiça de escrever o que aconteceu, porque era muita coisa. E aí a gente começou a mandar áudio de 7, 10. Até tem um áudio, teve uma postagem que a gente fez aqui, que parecia que a gente estava competindo. Quem mandava um áudio mais longo. Porque toda vez que a Bruna me mandava um áudio, a minha explicação sobre aquele áudio também surgia tantos outros assuntos, enfim, sonhos que a gente tava ali, né, pra interpretar. Nossa. Cara, sim, muita coisa. Muita. E aí a gente foi conversando, assim, sempre por áudio, e cada vez era um áudio maior que o outro, e a gente sempre falava assim, espera o podcast. Aí, olha, se prepara pro podcast. Sim. E aí um dia o senhor colocou, eu não sei, acho que eu que comentei primeiro, acho que foi você. Eu falei assim, nossa, Dai, imagina se a gente contasse essa história para as pessoas realmente num podcast. A quantidade de testemunho que não tinha para as pessoas ouvirem. E aí, eu senti muito que aquilo foi de Deus no meu coração, mas isso, assim, foi no ano passado. Sim. Acho que agosto. Acho que foi, mais ou menos. Por aí. E aí a Dai ficou assim, Bru, vamos orar, vamos ver se é bem isso. Eu fiquei, é porque eu tava passando por um processo. E então eu tava um pouco insegura sobre expor algumas coisas, né? Eu tava com muito medo, confesso. Muito medo. A Bruna tava mais corajosa. Eu ainda, assim, é porque é tudo muito novo, então, né, mudanças geram esse tipo de sentimento, mas depois a gente foi regando muito em oração isso para entender se realmente isso era de Deus ou era só uma vontade nossa, algo que veio na nossa cabeça. E realmente Deus nos confirmou muitas vezes que era algo que a gente precisava fazer. Sim. E ele foi preenchendo isso no nosso coração, né? Foi crescendo cada vez mais essa vontade. Sim. E teve um momento que a gente começou a sentir uma urgência. A gente tá morando junto de novo, né? Porque é uma coisa que eu acho que a gente até comentou. Se não comentou, quem tá seguindo a gente agora. nos Irmãos da Glória já sabe que a gente tá morando junto. E aí, quando a gente voltou a morar junto, aí a gente entendeu, não, a gente tá junto pra isso. Não é à toa, porque realmente não foi nada planejado, foi de um dia pro outro. Tudo na nossa vida é muito assim, né? Na loucura. E aí, a gente decidiu iniciar e fazer acontecer. Foi também uma coisa muito em cima, porque se fosse esperar a gente ter a coragem, acontecer... Não, e não só a coragem, mas assim, tudo que a gente, né... ter uma estrutura, ter um estúdio, um equipamento específico para isso. Cara, a gente deu passo. Nunca ia começar. Exatamente. E assim, a gente tá fazendo hoje sentada no chão. E aí a gente até achou legal isso, né? Mas é porque, olha, é muito do que a gente já vem fazendo, porque quando a gente não tá fazendo nosso devocional na mesa, tal, a gente, né, pensa sempre, porque aqui na casa não dá pra abrir ainda, né? Duas cadeiras. É o que a gente tem em casa, não tem mesa. Nada. Então é confortável. Eu sempre gostei de sentar no chão, assim, pra bater papo. Até pra assistir TV, assim, eu gosto. Eu acho muito confortável. Eu gosto. Eu acho ruim, é duro, mas tá ótimo. Mas nesse caso aqui não é por querer. É porque a gente não tem opção, entendeu? Isso, ou começa. E aí também tem aquela história, né? Se a gente fosse esperar ter tudo, não começava nunca. Exatamente. E começar daqui é importante. Sim. Porque a gente começou no chão. A nossa vida, exatamente, né, espiritual. A gente começou muito no chão. Então, tem até um significado um pouco, assim, sabe? Por mais que não tenha sido nossa escolha, tem um sentido. E a gente vai crescer com o tempo. Então, a gente começa aqui no chão, daqui a pouco a gente tá na cadeira, depois no sofá, em nome de Jesus. Porque no chão é duro.
Mas é isso. Eu acho que eu poderia começar contando a minha história. A gente, deixa eu só dar uma explicada de que a gente olha pra baixo porque a gente fez um roteiro pra não se perder, porque é muita Sim, é coisa. muita coisa. Então, nosso roteiro tá aqui embaixo e vocês também estão embaixo. Então, a gente olha pra ver comentário e tal, mas a gente tem que lembrar de olhar pra vocês. Será na que o câmera. áudio tá bom, Bru? Será que a galera Eu tá... acho que tá, porque ó, tem comentário aqui, lindas, testemunho. Então, É muito bom pra edificar, realmente. Nossa, testemunho a gente já contou nosso testemunho algumas vezes. E sempre edifica da mesma forma que sempre que a gente ouve o testemunho de alguém, a gente sempre sai muito cheia. Sim. Deus, Eu ele precisa amo- ser manifestado. Eu amo ouvir testemunhos porque Deus sempre fala com a gente, sabe? Um ponto, uma palavra que seja. Eu sempre vejo assim que realmente, na verdade, eu amo ouvir o testemunho das pessoas. Claro, eu gosto de Sim. contar o meu testemunho porque eu também acabo sendo edificada todas as vezes que eu conto, porque eu lembro, né? Falo assim, cara, olha como eu tava lá atrás, porque às vezes a gente esquece como a gente tava lá em 2023, como a gente tá hoje, assim, sabe? Sim. E eu gosto de ouvir meu testemunho, mas eu amo ouvir o testemunho das pessoas, porque a gente vê a glória de Deus através da vida delas, sabe? O que o Senhor fez nelas e como isso também vem impactando outras pessoas. Sim. Então, isso é muito valioso. E o tanto que cresce a nossa fé, né? Sim. Eu, assim, quando eu ouço outras pessoas contarem as coisas, eu fico, caramba, eu quero viver isso. Então, ó, tá perfeito o áudio. Tá perfeito o áudio. Tá ótimo. Eu vou começar eu contando a minha história, porque as nossas histórias chegam um momento que se encaixam, mas faz mais sentido se eu começar. Então, o que acontece? Eu falei que, né, na adolescência eu ia, voltava, e aí chegou um momento que eu já não voltei e fiquei só vivendo a minha vida, distante, assim. Eu sempre orei, sempre apresentei tudo para Deus, mas ainda assim eu não ia tanto para a igreja, eu não lia a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia muito recentemente, assim, quando eu voltei para Cristo de verdade, foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu tava num momento vivendo minha vida. E assim, vivendo minha vida mesmo. Eu vivia a vida assim. Aliás, se for parar pra ver, eu tava perdendo a minha vida, né? Porque eu tava assim. Eu trabalhava demais e eu fazia muita coisa. E quando eu não tava trabalhando, eu tava enchendo minha cara e tava passando vergonha na rua e tava ficando com gente que no dia seguinte eu falava, gente, por quê? Sabe? Então, assim, eu tava me enfiando em muito buraco que eu não deveria. E que eu sempre acabava me arrependendo. Então, eu também não posso dizer que, não, mas eu vivi minha vida ok, porque na verdade eu tava muito perdendo a minha vida mesmo, sabe? Eu não tava desfrutando de nada e o tempo tava passando. E aí, com 21 anos, eu me casei. E não foi um relacionamento muito bom, né? É óbvio, tudo é feito de dois lados e tudo tem um lado bom, tem um lado ruim e tudo que é relacionamento entre duas pessoas tem um lado de duas pessoas. Sim. Mas eu tô contando a minha história, então eu vou falar de mim, do que aconteceu comigo. O meu relacionamento, ele não me fazia muito bem. Eu preciso muito medir minhas palavras, eu não quero retalhar ninguém na internet, mas foi um relacionamento um pouco complicado emocionalmente. E no meio desse relacionamento, assim, durante tudo que eu vivi, eu sempre fui uma pessoa extremamente alegre. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui super alegre. E na minha roupa, o meu jeito de falar. E eu sempre fui uma pessoa desse jeito, sabe? Expressiva, eu falo alto e eu me mexo assim pra falar. E eu tava sempre arrumada e tal. E aí, com o tempo, nesse relacionamento, minha mãe chegou, gente. Ai, eu tô nervosa. Mas com o tempo nesse relacionamento, eu comecei a perder a minha identidade. Porque tinha um pouco de manipulação. Porque assim, eu não falo isso de um lugar de julgamento. Porque pessoas machucadas machucam outras pessoas. E eu também estava um pouco machucada. Então, as decisões que eu tomei também foram porque eu não estava bem. Eu também não estava no meu melhor estado emocional. Então, as coisas foram acontecendo e esse relacionamento acabou me machucando muito. Eu fui perdendo total a minha identidade. Eu fui esquecendo quem eu era.
E eu, que sempre fui uma pessoa que gostei de estar no meio de pessoas e de conversar e de falar alto. Eu nunca deixei de falar alto, porque isso, me desculpe, não consigo. Mas eu comecei a mudar o meu jeito de me vestir. Eu parei de me arrumar pra trabalhar, pra sair de casa, eu parei de me maquiar. Eu tava sempre de batom vermelho pra todo lado. De repente, nunca mais eu tava usando batom vermelho. Meu cabelo tava sempre preso, sempre de qualquer jeito. Quando eu E conheci a Bruna, o negócio tava complicado. tava. Gente, eu só usava calça jeans e blusa preta. Tem Era até só o que eu um usava. vídeo, né, que você falou que ia postar lá nas Irmãs da Glória. Uma foto, um Ai, vídeo. nossa, sim. Aí eu falei, gente, Eu vou ver, é eu vou outra ver se eu tenho pessoa. coragem. Outra pessoa. Outra pessoa. Assim, eu realmente eu perdi completamente a minha identidade. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu. Sabe aquela coisa de que você se molda na outra pessoa? Eu me moldei muito na outra pessoa. Porque, como eu falei, pessoas machucadas machucam. E eu queria sempre ajudar em tudo. Ai, gente, o Kiko. Vocês estão ouvindo um gato gritando, Gritando, é que ele provavelmente. quer participar, ele tá aqui. Kiko aqui. Ele tem a personalidade dele. Ele é personalidade ele é forte. tóxico. Ele é tóxico. Ele é tóxico. E aí, esse relacionamento ele foi me diminuindo muito, sabe? Eu fui perdendo muito a minha essência. Eu esqueci quem eu era completamente. E aí foi quando eu entendi que eu precisava me divorciar. Porque chegou um momento que a gente tentou ainda consertar as coisas e muita coisa melhorou, entre aspas, mas o que na verdade aconteceu é que o problema deixou de ser um para ser outro. Eu acho que depois, em algum momento, a gente vai fazer um podcast só sobre relacionamento mesmo, escolhas. Sim, eu ia falar uma coisa, mas não. Tá. E aí, nesse próximo podcast que a gente for. No próximo, não. Nesse episódio que a gente for falar disso, eu explico melhor, porque eu ainda não sei até onde eu devo expor realmente o que aconteceu, porque é aquilo que eu falei, eu não quero que vire uma retaliação sobre a vida de ninguém, porque não é esse o ponto. O ponto é o que Jesus fez na minha vida e acabou. Sim. E aí aconteceu que eu entendi que eu precisava divorciar, porque eu tava tendo crise de ansiedade toda noite, antes de dormir, me dava falta de ar, me dava crise de ansiedade, eu comecei a ser muito insegura, eu nunca fui uma pessoa ciumenta. E aí nesse relacionamento, o tempo inteiro eu achava que eu ia ser traída, eu ficava extremamente insegura com tudo. Eu sempre achava que tinha alguma coisa acontecendo, assim, teve muitos casos que foram me deixando muito insegura de tudo, assim. Eu não conseguia dormir em paz. Chegou num momento que todas as noites eu acordava de madrugada com uma crise de ansiedade, que era quase como se fosse um trauma mesmo, sabe? Eu ficava dura na cama, minha respiração acelerava e eu imaginava que algo estava acontecendo, que na verdade não estava acontecendo. Eu não vou falar porque isso realmente era muito pessoal, então não vou falar, mas na minha cabeça eu criava um cenário que não existia. E toda noite estava assim. Então chegou no momento que eu percebi que eu precisava me divorciar, porque ou era isso, e assim, eu vou entrar nesse assunto, mas eu tive depressão 4 vezes. Eu já vou destrinchar mais isso, mas eu olhei pra minha vida e eu falei, gente, eu não quero entrar nesse buraco de novo. Ou eu me divorcio, porque eu sei que é da onde vem o problema, ou eu permaneço nisso. E eu gostava demais dele, assim, eu realmente amava ele. Então, pra mim era muito difícil tomar essa decisão, porque não era uma decisão de, eu não gosto mais, não dá pra mim, vou embora. Mas era uma decisão de vida ou morte. Ou eu faço isso, ou eu vou acabar tendo um piripaque. E aí eu decidi me divorciar. E não foi uma decisão fácil. E doeu demais. E aí eu entrei nesse processo de divórcio. E eu não sei se temos aqui pessoas assistindo, temos 7 pessoas assistindo agora, eu não sei se entre essas 7 pessoas alguém já se divorciou, se sim, essa pessoa vai saber como que é esse processo, mas é um processo extremamente doloroso. É um luto, né? É um luto. Na época eu fazia terapia, e uma vez na minha terapia, a psicóloga falou que esse processo de divórcio já teve estudos que comprovaram que era pior do que um luto de perder alguém. E realmente foi.
de todas as coisas que eu passei na minha vida, eu falo com certeza, de olhos fechados, que esse foi o pior processo que eu passei, de verdade, assim, não, eu nunca passei por nada tão doloroso na minha vida. E aí eu passei um ano inteirinho chorando, praticamente todos os dias. E eu tava sozinha nesse momento, porque por algum motivo que hoje eu entendo que era uma separação que Deus estava fazendo comigo, eu não, minha família não estava próxima de mim. E quem conhece a minha família, hoje a Day, ela tem mais convívio, sabe que a gente é extremamente grudado. Sim. E assim, eu quase não via ninguém, quase ninguém me via, e eu não trabalhava fora, eu não estudava fora. Eu passava 24 horas dentro de casa. Então eu passava o dia inteiro chorando, eu passava o dia inteiro mal. E nesse momento foi onde Deus começou a me mostrar que Ele era comigo, sabe? Porque essa solidão foi o que Ele usou para me trazer para perto dele. Porque às vezes a gente passa desertos que são necessários. A Dai gosta do jeito que eu explico o caminho Eu para gosto, volta ela de tem uma Jesus. explicação muito boa sobre caminhos. Que quando a gente, na palavra fala, eu não sei se é o Salmo 137, Salmo 37, eu não vou lembrar exatamente, a gente está aqui com a Bíblia, mas até eu achar, vai demorar. Fala que Deus já tinha escrito nossa história. Então, ele tem um caminho todo trilhado. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente desvia para a direita, desvia para a esquerda, para a direita. Eu acho que vocês estão vendo o contrário, mas enfim. E quando a gente se desvia, ele vai colocando retornos no meio do caminho. E aí, ele coloca retornos, às vezes a gente não pega esse retorno. Mais pra frente ele coloca outro retorno. Mais pra frente ele coloca outro retorno. E esses retornos são esses momentos de separação. Por exemplo, esse momento que eu tive de solidão, na verdade foi uma permissão de Deus para que eu voltasse a encontrar ele. Porque era um retorno pro caminho que ele escreveu inicialmente, sabe? E é a gente que escolhe. Só que quanto mais a gente vai, quanto mais retornos a gente passa, mais longe fica pra gente voltar da presença dele. Então, é difícil a gente voltar para esse caminho. Só que foi um ano que eu passei inteiramente sozinha e chorando todos os dias. E aí, obviamente, tinha recaída, e cada vez que eu recaía era pior ainda, porque aí eu ficava mais mal ainda, porque eu não tinha deixado de gostar dele, mas eu também sabia que não podia voltar para aquela relação. Então foi muito difícil. E aí é onde, para mim, é um dos meus maiores testemunhos. Porque eu sei que às vezes você vai ouvir e vai falar assim, tipo, isso é besteira. Mas eu sei que aquilo pra mim foi a coisa mais importante. Eu sentia nesse um ano de solidão como se tivesse um buraco dentro de mim, de verdade. Era uma coisa muito profunda, era literalmente um buraco, doía, sabe? Eu não sei explicar, mas doía. E eu tinha uma sensação de que eu ia morrer. Eu tinha certeza que em algum momento eu ia morrer de tristeza. Sabe quando fala, tal pessoa morreu de tristeza? Eu sentia que eu ia morrer de tristeza, de tão forte que era aquilo. E tinha dias que tava tão forte, que eu chorava muito pra Deus de madrugada. E eu falava, Deus, eu não aguento mais. Eu falava, tira isso de mim, em nome de Jesus, faz isso acabar, porque eu não consigo mais. Sim. E é uma coisa que consome, né? Um sentimento que muito consome, você não. A tristeza é complicada, eu também já passei por isso, e a gente não consegue comer, a gente não consegue ver nada. Eu conseguia comer, mas eu também só comia. Eu não consegui, quando eu passei por isso, eu não conseguia comer. Eu não conseguia nada, tudo que eu via, assim, por mais belo que fosse, eu não conseguia achar graça, sabe? Sim. Eu olhava assim e falava assim. Você já tá dando spoiler da sua vida? Não, mas em algum momento na vida eu tive Ai, meu Deus! Pera. Tá ligado? Tá Gente! Quer que eu veja ali do outro lado? Tá funcionando? Pera, vamos esperar os comentários. Mas tá gravando? Quer olhar? Quer olhar? Vou olhar. Eu acho que não parou, tem que apertar pra encerrar. Gente, não, ó, tá funcionando, acho aqui, amiga, ó. Tá. Gente do céu, bati o pé aqui no... O microfone externo não tá conectado. E agora? O microfone externo está conectado. Todas as saídas do áudio, fone... A minha mãe disse que tá de boa. Então tá. Tá funcionando, tá bom. Obrigada. É que eu tô aqui com o pé, eu vou falando. Ai, desculpa, tô nervosa.
Bom, você tá falando da tristeza, né? E aí eu orava e eu falava, Deus, em nome de Jesus, me ajuda a sair disso. Porque eu não vou conseguir, eu não aguento. Gente, eu tô vendo aqui o caos agora. E aí, no dia seguinte, eu acordava com os olhos deste tamanho, a cara extremamente inchada, só que com uma alegria. Calma aí, mãe, mas A gente vai conseguir cortar depois pra fazer isso. 4 assistindo agora. Vou mandar no WhatsApp, a gente posta. Tá. Ó, a Erika entrou. Posta no número agora? Eu vou postar. Ai, calor. Gente, o que aconteceu? Você quer fazer? Não, eu tô só falando na live, vai postando aí o link. Mas já tá gravando? Já tá live? Já? Tá ouvindo. Ah, tá. Mas como que eu vou postar o link? Eu ia falar alguma coisa aqui. Não, pode só postar o link novo. Escreve que deu ruim. Gente, o que aconteceu? O celular esquentou muito. E aí, a gente tava gravando pelo celular. E aí, acabou caindo. Eu mandei lá o link, estamos aguardando. Eu não consigo ver aqui. Tem uma pessoa só, a Erika. Aquele fundo roxo. Tô achando. Aqui. Meu Deus, que calor. Só um minutinho, tá? Que a gente já começa. Coloca no link? Isso. Coloca a live caiu. Não, pode deixar o novo link. E escreve que a live caiu. Só um minutinho, tá, Erika? Por enquanto tem só você, a gente tá avisando para as pessoas. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Ai, só que essa luz tá bem ruim, eu vou descer aqui, peraí. Melhorou? Melhorou, né? Melhorou. Ai, normal. Pelo menos aqui a gente consegue ver. Eu vou buscar aqui. Oi, mãe. Eu acho que ele continuou aqui, peraí. Não, sim. Deixa eu abrir aqui meu mensagem, as pessoas podem mandar aqui. Dizendo que caiu. Oi. Estamos ajustando tudo aqui, peraí. Não sei se essa live aqui encerrou. Eita, meu Deus. Gente, é o ao vivo, ao vivo acontece isso, né? Acontece. Então, tá tudo certo. Tá ótimo. Me convida que eu participo. Minha mãe quer ser famosa, tá certa. Errada não tá. Peraí, tem como... Não, exclui não. Para, não exclui. Não, tem como parar isso aqui. Gente. Peraí, eu tô ensinando a outra live. Entrevista. Vamos seguir a vida. Vamos seguir. Vamos Deixa eu seguir chegar a mais vida. pertinho. Ok. Tá. E aí, o que aconteceu? Deixa eu só salvar outra, porque depois a gente vai deixar salvo para vocês e a gente conecta uma com a outra. E aí, Deus, ele sempre restaurava minha alegria. Aí tem gente chegando. Ih, meu Deus. Lorena. Será que ela estava assistindo antes? Não, eu passei um novo link pra ela. Então, beleza. Gente, aí o que aconteceu? O Senhor, ele começou a restaurar a alegria dentro de mim. E aí ele me mandou uma amiga, na época, que ela me ajudou muito. Eu fazia academia.
E ela me mandou mensagem um dia, falou que estava fazendo academia também. E aí a gente começou a ir junto, a gente começou a conversar, a gente saía de semana e tal. Só que chegou um momento que eu comecei a perceber que eu tava sem energia para ir pra academia. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha vontade de fazer os exercícios, eu não tinha vontade de sair de casa. E aí, como eu tinha falado no começo, eu já tive depressão 4 vezes. Essa estava sendo a quarta, eu estava iniciando pela quarta vez numa depressão. Nas outras 3 vezes, eu tinha recursos de alguma forma, no sentido de. Eu já não estava mais fazendo terapia nesse momento que eu entrei em depressão pela quarta vez. E das outras vezes eu estava morando com a minha mãe, depois eu estava morando, depois eu estava casada. Das 2 primeiras vezes, se eu não me engano, eu estava morando com a minha mãe, e da terceira vez eu estava casada. Então eu tinha ali recursos, eu tinha pessoas. Da primeira vez, Deus tocou no coração da minha mãe, e bem na hora que eu queria tomar os remédios, porque eu cheguei nesse nível da depressão todas as 4 vezes, de pensar em me matar. Na verdade, as 3 vezes primeiras eu tentei me matar. E aí, da primeira vez, o Espírito Santo tocou no coração da minha mãe. Na hora que eu queria tomar o remédio, ela me chamou. Ela falou, Bruna, o que tá acontecendo? E aí, o estopim para eu querer tomar o remédio tinha sido eu ir para uma festa, eu era adolescente. E aí, minha mãe não tinha deixado. E aí, o Espírito Santo tocou no coração dela de que alguma coisa estava errada. E aí, ela deixou eu ir para a festa. E deu ruim. Essa festa me causou uma memória que foi muito péssima por um bom tempo. Não sei se algum dia eu vou contar, acredito que não. Mas. Eu quero saber. Não, não, talvez. Não sei. Eu penso. Mas. E aí eu fui pra essa festa, me causou um trauma. Eu não sei. O seu tá desligado. E aí, mas é porque não tá ligado ali, né? Mas o áudio tá bom? Acho que vocês estão ouvindo, né, gente? O áudio tá bom, gente? Vai mandando aí. E aí, da segunda vez, eu cheguei a tomar os remédios. E aí o Espírito Santo começou a trazer no meu coração meu sobrinho. Eu acho que ele ia nascer ainda, ou ele tinha acabado de nascer. E o Espírito Santo começou a trazer no meu coração, mas e seu sobrinho? Você não vai ver ele crescer, ele não vai saber quem foi você. E só Deus sabe o amor que eu tenho por todos os meus sobrinhos, assim, é como se eles fossem meus. E ele usou daquilo, sabe, pra me dar forças. E aí eu parei de tomar o remédio, eu tomei 1,5 do remédio que eu ia tomar. E fui pra escola, porque na época eu fazia um curso. E aí eu fui pra escola e não tomei mais. Então essa foi a segunda vez que eu tentei me matar. Na terceira vez, eu era casada. Foi no meio de uma briga. Eu não queria ficar detalhando muitas coisas, mas eu preciso falar. Foi no meio de uma briga muito feia. E eu já não estava bem. Eu vivia tendo pensamentos de pensar em me matar de novo. E aí, nesse dia, foi literalmente o diabo na minha cabeça. Porque nesse dia eu não pensei, vou sair daqui, que eu fui tomar banho. E eu não pensei, vou sair daqui e tomar remédio e tentar me matar. Eu falei assim, vou tomar um remédio porque eu quero dormir. Eu não quero continuar essa briga, eu quero dormir. E aí eu simplesmente comecei a enfiar remédio na boca. E aí, por sorte, meu ex-marido tava lá e ele arrancou o remédio da minha mão. Falou, tá doida, não é pra você tomar remédio, não sei o quê. E aí, enfim, fui dormir depois de um tempo. E nessas 3 vezes eu tive esse recurso. Só que pela quarta vez eu percebi que eu tava com todos os sintomas de depressão de novo. E que eu não tinha o que fazer ali. Eu tava morando sozinha, eu não trabalhava fora, eu não tinha ninguém que soubesse se eu fosse tentar fazer alguma coisa. Então eu comecei a entender que alguma coisa tinha que ser feita. E aí eu falei, não, vou continuar indo pra academia, porque isso vai me ajudar. Só que aí eu comecei a parar de ir. E aí eu fiquei 2 meses sem ir. E na esquina da minha casa tinha, aliás, na esquina do prédio, do meu prédio, do apartamento para onde ele era virado, tinha uma igreja que eu ia uma vez ou outra. Eu ia visitar Jesus. Eu falo que eu só ia lá bater cartão cada 6 meses. Quando eu tava bem arriada, eu ia lá assistir um culto. E aí, nesse dia, eu tava com uma camiseta gigante, uma calcinha, e assim, ó, na janela, olhando pra igreja e pensando muita coisa ruim. E aí eu falei assim, eu não quero isso, eu não quero morrer. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer.
E aí eu só fui lá, botei qualquer roupa que eu vi pela frente, desci de chinelo pra igreja, sem Bíblia, sem nada, tava no meio da palavra. Eu achei que o culto tinha terminado, eu só queria falar com o pastor. E aí tava no meio da palavra, e aí eu desci, nem sei o que tava falando de palavra naquele dia, eu sei que terminou o culto, fui falar com o pastor. E aí eu falei, pastor, eu tô muito mal. Eu tô pensando em me matar, tem muita coisa acontecendo e eu não sei o que fazer. Assim, eu só tenho isso. E ele falou assim: você precisa começar a ocupar sua cabeça, começa a ajudar a gente na igreja. E aí ele não falou assim, começa a vir para os cultos, começa a virar membro da igreja. Ele falou, começa a ajudar a gente. E realmente, eu não tinha ninguém naquele momento. Sim. Então eu precisava falar com pessoas, eu sentia falta de sair de casa. E aí eu comecei a ajudar com as crianças, e como eu falei, eu amo criança, eu amo meus sobrinhos e eu amo criança. E aí eu comecei a ajudar, e aquilo foi me dando um pouco de vida. E aí eu comecei a frequentar os cultos. E aí foi onde eu entrei na igreja e nunca mais saí. E essa era a igreja onde a Dai congregava. Mas até aí não fazia ideia de quem era a Dai na vida. A gente não se conhecia ainda. Um processo aí bem... Tem um processo. Vocês vão saber. Mas até agora vocês sabem que a divorciada é a Bruna. Aqui na história, né? Descobrimos. Eu era divorciada, é a Bruna. E descobrimos porque eu estava perdida. Sim. Agora, vamos saber o que estava acontecendo enquanto tudo isso acontecia comigo, o que acontecia com a Dai. Gente, o resumo dessa ópera, o resumo já é uma história muito longa, né? O resumo, a gente para fazer o resumo levou 2 horas. 2 horas para fazer o resumo. Só que esse podcast não pode levar 40 horas. Não. Então vamos lá. A gente vai conseguir. Bom, eu cresci praticamente na igreja, mas ali na fase da adolescência eu perdi meu pai, de permanecer na igreja, o que, por sinal, ajudou muito, né? Porque eu tenho mais 2 irmãos, eu sou do meio, tenho irmão mais velho, tenho irmão mais novo, e foi bem na fase ali do início da adolescência, minha mãe cuidando de 3 adolescentes praticamente. A gente crescer ali na igreja foi muito importante, ajudou demais, foi muito bom, a gente participava dos grupos, tudo que tinha na igreja, evangelismo, eu sou apaixonada por evangelismo, então foi um processo assim, não foi fácil, mas eu acho que teria sido muito pior se a gente não estivesse na igreja nessa época, sabe? Com certeza. E passados alguns anos, depois dos 18, 19 anos, eu estava num relacionamento e aí eu decidi sair de casa, porque chega essa fase assim, a gente quer, tem 18 anos, 19 anos, eu sou a dona do meu próprio nariz, eu vou fazer o que eu quero, eu sei de tudo. Né? A gente não escuta pai, não escuta mãe, não escuta ninguém, né? A gente só quer ir lá e fazer acontecer. E aí eu fui morar, né? Saí de casa, fui morar com um namorado, com um ex-namorado na época, né? E aí, logo depois, o relacionamento não deu certo, né? Porque a gente já tava fazendo coisas que não eram certo, né? Sair de casa, morar com um namorado, assim, não foi o que eu aprendi, não foi o que eu errado, não tinha como dar errado. Dá certo. Tô nervosa. Bom, e aí eu vivi um processo de morar sozinha, cerca de mais ou menos 1 ano, por aí. E aí foi o ano da loucura, porque aí eu vivi loucamente, fui a pessoa que... Eu acho que eu tava muito curiosa para saber o que era realmente viver a vida, viver a vida assim no sentido... vamos chutar o balde, vamos aproveitar. Então foi a época que eu saía, que eu bebia muito, que eu ia pra festa, que eu aproveitava, conhecia 1 milhão de pessoas. E assim, foi uma fase, eu não recomendo, tá? Só pra deixar claro, eu não recomendo. Se tivermos adolescentes nessa live... Na verdade, eu nem era uma adolescente, né, gente? Já era uma mocinha ali, já adulta, já sabia, né? Já sabia o que podia e o que não podia. E tava fazendo o que não podia. Exatamente. Bom, e aí em 2022, foi 2022, eu, nessa fase da minha vida, vivendo loucamente, eu conheci o meu ex-marido. E aí nós iniciamos um relacionamento, eu morava sozinha, convidei ele para morar comigo. E aí já tava toda errada, né? Já tava toda errada, não era para ter feito isso, de já convidar uma pessoa para morar comigo, mas meses depois que conheceu, ela entendeu? Quase não conhecia a pessoa e já levou a pessoa para morar com ela, ou seja, exatamente. Então eu tava avançando muito rápido, eu tava tomando decisões erradas, assim, não.
E não, e com certeza, assim, eu falei depois, cara, o que eu tô E não era direcionada por Deus, né? Porque não era também estava apresentando nada diante dele, então. Exatamente. Bom, e esse relacionamento foi um relacionamento muito conturbado. Muito conturbado. No começo estava tudo lindo, maravilhoso, tal, não sei o quê. Só que aí muitas coisas começaram a acontecer. Problemas financeiros. O meu ex-marido, ele tinha algumas questões emocionais. E com problemas que foram surgindo, ele não sabia controlar as emoções. Então, perdi o controle muito rápido das coisas, de tudo. E aí ele foi se transformando numa pessoa que eu olhava e falava assim, cara, o que está acontecendo? E isso foi me atingindo muito, assim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa, eu falo assim que Deus me entregou uma característica muito forte de perseverar. Eu sempre fui uma pessoa muito de perseverar para aquilo que eu quero. E só que, gente, vai um conselho aqui para vocês. Quando a gente persevera por algo que não está alinhado com o que Deus tem para nossa vida, a gente se enfia em deserto. Então é como se você escolhesse viver um deserto e prolongar esse processo do deserto, porque você está perseverando por esse deserto. Você entende? Quando a gente toma a decisão da nossa própria vida, né? Porque a gente se acha autossuficiente, não precisamos de Deus. Eu sei o que eu tô fazendo. Exatamente. E aí, muitas coisas começaram a acontecer. As características, né? Porque, o que eu quero falar aqui para vocês? Não é só sobre um relacionamento, mas sim sobre um relacionamento abusivo. Eu era a pessoa que eu achava frescura. Eu confesso. Eu achava frescura relacionamento abusivo. Quando eu escutava as pessoas falando, eu falava assim, nossa, acho que a pessoa tá exagerando, né? Não deve ser tudo isso. Eu já tive outros relacionamentos, mas nunca nesse ponto do extremo assim que eu vivi, né? Então eu precisei passar por essa experiência para entender e ser um pouco mais sensível com as pessoas, de compreender que relacionamento abusivo a gente precisa ter um olhar para isso, sabe? Sim. E aí foi bem complicado, porque eu comecei a ver algumas características, mas eu sempre fui a pessoa de querer ajudar. Eu sempre fui a pessoa de colocar o fardo dos outros nas minhas costas e falar assim, não, eu vou ajudar essa pessoa porque ela está precisando, mas nesse processo eu acabava esquecendo da minha essência. O que a Dayana quer? Será que, sabe, eu colocava como prioridade ajudar o próximo, então a gente acaba se colocando em situações que são perigosas, entendeu? E eu me sujeitei a muitas delas porque eu queria ajudar a pessoa. Então, dentro de um relacionamento abusivo, com a minha experiência, o que eu passei? Então, era um relacionamento muito agressivo, era um relacionamento que tinha muito, como que fala? Manipulação, mas tinha muita, como é que fala? Psicológico? Abuso psicológico. Chantagem, e assim, gente, ladeira abaixo, entendeu? Ladeira abaixo. E eu sempre com aquele sentimento de que, não, eu vou ajudar, essa pessoa não é assim, porque eu conheci a pessoa e ela não era assim, então... A gente nega, né, pra gente mesmo, tipo, não, essa pessoa não é assim, ela está assim. Eu acho que isso é até uma coisa que é importante falar, o quanto a gente nega pra gente mesma a situação que a gente tá vivendo. Sim. Porque eu vivia isso no meu relacionamento, porque antes de eu passar as coisas, tinham indícios do que a pessoa realmente era. Só que a gente nega pra gente. E a Dai também, várias vezes, né, Dai? Exatamente. Então, não tinha controle emocional ali, sabe? E eu acabava recebendo tudo aquilo e eu não aguentava. Como eu era uma pessoa de não me posicionar, de falar, eu até tentava manter uma conversa para resolver a situação, mas era muito difícil. Então, a gente não controla, né, o comportamento do próximo, assim. Então, eu recebi aquilo e eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter uma série de crises de enxaqueca. E era, assim, um nível absurdo de dor, vontade de bater a cabeça na parede. Quem já teve enxaqueca, se você já teve, você sabe o que eu tô falando. Vontade de bater a cabeça na parede e gritar. Eu me considero uma pessoa até que resistente pra dor, só que tava num nível tão extremo que, assim, eu implorava por um remédio, implorava para me levar para o hospital, porque eu não tava aguentando. Mas é porque eu tava engolindo tanta coisa, eu tava recebendo tanto baque, que isso refletiu, né, na minha saúde. E foi aí que, num dia, eu tava deitada na cama, passando muito mal.
Detalhe, gente, eu tava afastada, não tava indo pra igreja, eu não... Não era casada, ela não já era tava casada, eu morando só tava junto morando nesse junto. momento. E eu nem orava direito, assim, sabe? Eu sempre agradecia a Deus, mas eu não tinha uma vida com Deus de verdade. E aí eu tava deitada passando mal, cabeça explodindo, não conseguia nem abrir os olhos, o rosto inchado. Eu tive uma visão. Eu tive uma visão e nessa visão era o logo da igreja e o nome da igreja aparecia na sequência. E aí eu falei assim, nossa, que negócio esquisito, porque eu não... Foi a primeira visão que eu tive na vida, assim, sabe? Que eu identifiquei como uma visão que eu falei, peraí, isso aqui não é normal. E aí eu fui dar um Google, falei, o que é? Deixa eu pesquisar esse nome aqui. E aí eu descobri que era a igreja perto da minha casa, 2 quarteirões para frente, assim, praticamente. E eu tava até cogitando conhecer uma igreja, porque eu tava passando por esse deserto todo, então eu falei assim, cara, eu preciso pedir ajuda, eu preciso realmente fazer alguma coisa a respeito. Porque é aquilo, né? Quem já pisou no Santo do Santo sabe qual é o lugar que te pertence. Sim. E embora eu, na época que eu realmente frequentava a igreja, assim, eu participava do evangelismo, dos grupos e tal, era uma fase assim, eu era adolescente, então muita coisa ainda não tinha vivido, né? Então não era aquele mergulhar de fato na presença. Eu fui batizada e tal, mas não era um mergulhar. Só que eu já sabia que existia um lugar bom, existe um lugar bom, e eu claramente não estava num lugar bom. Eu estava no pior dos cenários, né? Estava difícil. Estava bem complicado, a situação ali estava complicada demais. E aí eu pesquisei e falei assim, cara, vamos nessa igreja? Vamos. E aí, no dia que eu fui pra igreja, foi uma bênção que automaticamente é a igreja que eu conheci a Bruna. Então, foi assim que eu cheguei na igreja. E aí tem um outro processo que como a gente se conheceu, né? Mas foi nessa igreja. Tá chegando. E aí eu falei assim, cara, eu preciso me posicionar em algumas coisas. Vou ter que renunciar para ter uma vida diferente. Porque do jeito que tá, não dá para ficar, entendeu? Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu quero realizar os meus sonhos. E esse cenário não tá legal, entendeu? Não tá legal. E aí vocês precisaram sair do apartamento. Aí o que aconteceu, gente? Eu tô ajudando aqui na... É que é muita informação. No raciocínio, a gente tá seguindo ali o... O que acontece? Eu comentei aqui sobre esse descontrole emocional, né, da parte dele. E aí teve um dia que, assim, já tava no nível bem extremo, sabe? E aí teve um dia que a gente teve uma discussão, não me lembro o que foi, realmente não me lembro. E aí até pedi para ele ir embora, tal, porque tava complicado ali, né? Eu tava com medo até. E aí foi que a pessoa se descontrolou e acabou destruindo algumas coisas do apartamento. Móveis meu, tal, coisas que, né, eu tinha ali. E a situação financeira também estava bem complicada, então a gente decidiu sair do apartamento, ir para casa dos pais dele, até se recuperar financeiramente, conseguir alugar um outro espaço, porque eu queria ter meu cantinho. Falei, cara, eu quero meu canto, eu quero minha casa, eu quero minha privacidade, né? E aí eu acabei vendendo o que sobrou, dos móveis que sobrou na casa, eu acabei vendendo. E ainda precisei pagar multa, um monte de coisa aconteceu, mas enfim, não veio a casa. E aí tudo bem, fomos para casa dos pais dele. Nesse período eu continuei indo para a igreja, continuei fazendo as coisas, mas eu sou uma pessoa que assim, quando eu me lanço para fazer, eu quero fazer e eu vou persistir ali até o negócio dar certo, funcionar, entendeu? Então eu estava assim, literalmente disposta a renunciar a tudo que eu estava fazendo de errado, tudo que não estava de acordo com o que eu queria viver, né, com os planos de Deus para minha vida. Mas, gente, vale lembrar que assim, o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Então, quando eu convidei ele para entrar na minha vida, eu não imaginava a bagunça que seria. A bagunça que eu mesma fiz, só que Deus ele é organizado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a sujeira, ele vai limpar, ele vai purificar, ele vai colocar as coisas no lugar e aí sim ele vem com a transformação. Só que na minha cabeça, eu imaginava que não, a gente tem que se posicionar, tem que fazer as coisas e vai começar a ser uma maravilha, agora vai dar tudo certo. Alguém fala pra ela que ela estava iludida? Alguém fala? Qual que foi o posicionamento que você precisou tomar, que você escolheu tomar? Gente. Conta pra elas. Vamos analisar o cenário? Vamos analisar o cenário. Relacionamento abusivo, agressivo,
E aí ela teve que sair do apartamento que ela tava, que era dela, com as coisas dela, para ir morar na casa da mãe dele, porque já não tinha mais dinheiro, ele já tinha destruído tudo, e aí eles tiveram que ir para lá. Sim. O que você achou que ia resolver? Que na verdade você achou não, né? Você tava num momento perdida ali. Gente, eu tava muito assim, a esperança é a última que morre. O que tiver que for ajudar. O que tiver que fazer, eu vou fazer e vambora, entendeu? Muito complicado, né? E aí, assim, frequentando a igreja e tal, eu recebi algumas orientações, só que aí o erro das pessoas que recebem orientação, seja de quem for, tá? Seja de quem for. Como eu tava desesperada, então aqui vocês já entendem que as duas viveram cenários de desespero, tá? Ninguém tinha juízo. Tava as duas perdidas, entendeu? As duas perdidas. Estávamos, né? A gente tava. E aí, o que acontece? Eu tava desesperada, então eu tava topando qualquer coisa, assim, claro, né, gente? Qualquer coisa dentro do que é correto. E aí, eu fui ouvindo as pessoas, a informação das pessoas, mas eu não perguntei para quem? Para Deus, principal. Senhor, isso aqui é da tua vontade? Eu devo fazer isso? Sim. O Senhor está de acordo? Isso vai ser bom para mim? Não. Eu simplesmente fui lá e fiz. A pessoa do impulso, vai e faz, entendeu? Tomem cuidado com isso, gente. Você não falou até agora o que você fez. Eu vou falar, calma, eu tô explicando antes. Achei que você tinha esquecido, tá. Tô explicando antes, porque assim, eu quero falar sobre esse cenário de desespero. Quando a gente tá no desespero, a gente não pensa, a gente não consegue enxergar com clareza aquilo que a gente precisa fazer, e isso é muito perigoso. Eu falo por experiência, porque o desespero, ele faz a gente... a gente escuta, a gente confunde muito ser ousada, ser corajosa com agir no meio do desespero por impulso. Sim. Né? Então, assim, ser ousada e corajosa, você saber o que você precisa fazer, mas sempre, gente, independente da situação, pedir a direção de Deus. E eu não pedi. Então, essa informação que eu recebi, esse conselho, essa orientação, era do quê? Bom, vocês estão morando juntos, né? Obviamente, vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus, então vocês precisam fechar as brechas, né? Para que as coisas mudem, o cenário mude e realmente Deus comece a trabalhar na vida de vocês. E eu entendo que sim, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não pode sair espiritualizando tudo, a gente não pode só jogar nas mãos de Deus e falar, ai, seja a vontade de Deus. Não, a gente sabe o que é certo e errado e a gente tem que se posicionar sobre isso. Sim, é importante a gente ter essa clareza. E aí eu automaticamente falei assim, beleza, é isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa casar. Tá tudo errado, vamos fazer o quê? Vamos casar, vamos piorar a situação. Mas eu quero fazer um adendo aqui, uma coisa muito importante de ser dita. Eu não acho legal julgar pessoas que tomam decisões como essa, ou como a gente tomou, por exemplo, de casar rápido, ou de não conseguir sair de um relacionamento que claramente já tá ruim. Porque quando a gente passa por abuso emocional, experiências traumáticas, é muito difícil a gente ter o domínio próprio e a gente pensar com a razão. Sim. Porque as nossas emoções, elas já estão assim. Então, a gente já não tem mais força para tomar uma decisão. Para eu conseguir tomar a decisão de me divorciar, eu já fazia terapia há 1 ano. Eu tava tentando resolver o relacionamento e tentando resolver minha cabeça. Sim. Até eu entender que ou era a morte ou era sair do relacionamento, não tinha outra coisa. Sim. Então, até você chegar nesse ponto é muito difícil. Então, sim, não dá nem pra julgar uma cabeça, por exemplo, como estava a cabeça da Dai, sabe? Porque ela já estava num momento ruim e recebendo orientações e o emocional todo bagunçado. Então, quando você vê uma mulher numa situação dessa, você fala, por exemplo, mulher que apanha. Ai, apanhou, não saiu do relacionamento é porque gosta. Eu quero morrer quando eu ouço isso. Gente, a coisa mais difícil do mundo é você ter coragem de sair de um relacionamento. Gente, é muito difícil. Sabe? Porque vocês podem ver claramente com o meu exemplo que eu já estava imersa nesse relacionamento abusivo, narcisista, enfim, o que vocês quiserem chamar. E assim, me mergulhar mais fundo ainda é muito perigoso, né? Sim. Então, assim, eu sabia e não sabia, é que na verdade eu tinha sempre
aquela esperança, né, de que não, vai dar certo, a gente vai lutar, vai dar tudo certo, a pessoa vai sair. E eu sempre fui a pessoa, eu sempre fui não, eu era a pessoa que eu pegava na mão e eu queria carregar a pessoa comigo, eu queria viver em função daquilo, tipo, de ajudar a pessoa, porque meu prazer, minha felicidade era ver a pessoa se libertando daquilo. Só que, gente, vamos deixar claro que, assim, a mudança e a transformação do próximo não depende de nós. O nosso papel não é isso, não é esse, de transformar a vida. Quem transforma é Deus. O nosso papel é preparar a pessoa. Como? Levar uma palavra, incentivar a pessoa a perseverar naquilo que Deus tem para ela, a não desistir, porque tem dias que a gente quer desistir, tem dias que a gente não tem força, tem dias que a gente não quer. Tem dias que é complicado, entendeu? É complicado, a gente passou muito por dias. Tem dias que a gente tá revoltada com Deus. E aí, qual que é o nosso papel? Orientar essas pessoas, olha, vamos respirar fundo, enfim. Então, muito desse lado, eu me perdi um pouco aqui. Muitas coisas. Você saiu do apartamento, foi morar com a mãe dele, aí você decidiu casar, achando que ia resolver. Então, eu fui a pessoa, e assim, nem era o casamento dos meus sonhos, gente, porque eu, como a maioria das mulheres, vou dizer todas, mas a maioria das mulheres, tem o sonho de casar, de colocar um vestido de noiva, de fazer uma comemoração, de ter as pessoas que ela quer ali naquele dia tão especial. Comigo não foi diferente. Eu sempre tive esse sonho e ainda tenho, em nome de Jesus. Mas eu tinha sonho, sabe, de casar, e eu me posicionei para isso acontecer. Não foi algo que surgiu dele, assim. Foi muito da minha parte, porque eu achava que aquilo ali seria a solução para algumas questões ali. O que claramente não foi, né? Não foi. Deu tudo errado. Mas então você casou, e o que aconteceu em menos de um mês? Fala pra mim. Gente, em menos de um mês. Primeira semana, estava ali, ó, sucesso, tava legal, a convivência tava bacana. Na mãe dele. Isso, na mãe dele. A gente tava, né, não era no nosso cantinho, no meu cantinho que seja, era na casa da mãe dele. E aí, eu não me lembro o que aconteceu de motivo. Aconteceu uma baita de uma confusão, uma discussão, no qual eu fui expulsa da casa dos pais dele. Por ele, não pelos pais dele. Exato, por ele. E aí eu fiquei assim, gente, o que vai acontecer agora? Porque eu já não tenho mais o apartamento que eu tinha para falar de meu cantinho, de meu espaço. Você não tinha família nenhuma aqui. E a minha família não fazia ideia do que eu estava enfrentando aqui, né? Tanto é que eu contei recentemente tudo o que aconteceu, porque Deus também direcionou que fosse dessa forma. E assim, então eu tava perdida. Eu não sabia o que fazer. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça é o quê? Vou pedir ajuda na igreja, porque eu tava indo toda semana pra igreja e tava lá. E eu falei, vou pedir ajuda na igreja. E aí, uma irmã de oração, de muita oração, se aproximem de mulheres de oração, porque no dia no deserto, você sabe com quem você pode contar. Isso é importante. Uhum. E aí ela me levou pra casa dela, ela me orientou, me acalmou, porque eu tava assim, só pela misericórdia, ela me acalmou, e aí a gente conversou, ela me orientou, e eu acabei ficando na casa dela uns 2 dias, até encontrar um lugar pra eu ficar, né? Enquanto isso, todas as minhas coisas estavam lá na casa dele, os meus gatos estavam lá, assim, eu só saí com a bolsa e fui, entendeu? E aí eu falei, cara, eu preciso encontrar um lugar. Então, todo lugar que eu ia, eu achava que era muito improvável de dar certo, era fora da minha realidade, porque eu financeiramente, não estava preparada para isso, né, para alugar um local, enfim. E aí eu estava muito desesperada. E aí, no dia que eu fiquei na casa dessa irmã, eu tava muito cansada, eu ia dormir, já falei assim, eu vou dormir. Ela falou assim, não, você não vai dormir não, querida, você vai orar. Vamos orar. Oração da madrugada é melhor ainda. Incentivo. Tenham amigas, irmãs do COC, pessoas perto de vocês que vão te incentivar a buscar Deus. Exatamente. Aí, vamos orar, querida. Fomos orar. Ficamos tempão ali em oração. E aí ela até me orientou, ela falou assim, especifica para Deus o lugar que você quer. Especifica para Deus em oração. Como que você quer o lugar? Qual lugar que você quer morar, sabe? E aí eu falei, amém, vou especificar. E aí na minha oração, realmente especifiquei. Eu conto agora ou conto depois? Vamos dar uma segurada nessa informação? Tá. Guarda.
ela foi pedir um apartamento para Deus e ela descreveu o apartamento para Deus que ela queria. Sim. E que eu tava passando no meio de tudo isso, enquanto a Dai tava lá indo. Porque assim, ela chegava na igreja plena, a maquiagem. Gente, a Dai, olha, de verdade, ela passou tudo que ela passou até o fim montada. Eu tava acabada. Assim, eu não sei quando eu olho as fotos desse deserto, assim, desse momento, eu falo assim, cara, como? Nem não, gente, quando eu me divorciei, dias depois que eu falei pro meu ex-marido que eu queria me divorciar, eu rapei a cabeça. Porque eu já tava tão louca, eu literalmente rapei a cabeça. Minha mãe tá no chat. Ela pode confirmar, porque foi ela que rapou. Eu tinha pintado o cabelo de branco, descolori 2 vezes em casa. Não, descolori uma vez em casa, descolori depois no salão, pintei tudo de branco. Eu acabei com meu cabelo, aí depois passei tinta em cima. Assim, eu destruí meu cabelo. E aí eu fiquei 3 meses com o cabelo destruído. E aí, quando eu decidi que eu ia me divorciar, eu falei, quer saber? Eu vou arrancar esse cabelo fora, que ele tá horroroso. Tava o puro bombril. A gente vai postar. A minha mãe, ó, comentou, raspei. A Erika viu as fotos. Não é mentira. Eu tava... Eu achei que postar. A gente vai fazer uma linha do tempo. Mas assim, eu fiquei acabada. E aí eu raspei a cabeça. Ou seja, eu terminei destruída. Essa menina, ela ficou montada até o último dia, porque era literalmente o Espírito Santo levantando mas ela. só Deus sabe como tava aqui dentro. É aquilo, né? Quem vê cara no meu coração, é assim que a galera fala. É literalmente. Porque eu tava só pela misericórdia. Eu tava assim, gente, numa tristeza. E eu nunca gostei de chorar na frente das pessoas. Eu me isolava. É duro. Era uma pedra. Nossa, Deus transformou, porque eu era muito duro, coração endurecido, orgulhosa no extremo, assim, sabe? E aí eu recebi tudo isso que aconteceu nessa parte aí do relacionamento, eu fui guardando mais ainda, então eu fui me tornando uma pessoa mais amarga, uma pessoa que eu não queria demonstrar que eu estava sentindo aquilo, sabe? Justamente porque dentro do relacionamento eu ouvia muita coisa pesada, enfim, gente, Enfim. Não dá pra abrir aqui, mas muita coisa pesada. E aquilo ali acabava comigo. Então por dentro eu tava péssima. Sim. E aí, o que eu tava vivendo nesse momento? Eu tinha entrado pra igreja, tava ajudando com as crianças, mas, Bruna, mas você tava curada? Você já tava bem? Não! Eu chorava em todo culto. Até hoje, gente, mas é diferente o choro, né? Não, mudei. Faz Bruna. Desde o ano passado que eu não choro. Chorei bem pouquinho pedindo oração esses dias, mas foi bem pouquinho. Gente, eu chorava de ranhar. Eu ranhava todas as vezes. Não era bonito, gente, não era bonito. A Bruna toda ranhando. É um problema, eu choro ranho. Eu não sei o que acontece. Mas, toda vez, todo culto, eu chorava. A palavra era sempre pra mim. E assim, realmente, a palavra era pra mim porque o Senhor precisava me levantar todo dia. Porque eu fui pro fundo do poço e eu tava no fundo do poço. Eu acho que eu cheguei no fundo do poço, cavei um pouquinho pra me caber deitada. Vocês não têm noção. Eu tava muito... desse jeito. Desde o ano passado fazem 28 dias. Mãe, faz 28 dias. Tudo bem. 28 dias é um avanço, sabe? Não, mas é sério. Faz tempo que eu não choro de tristeza. Sim. Nos cultos. Mas naquele tempo eu só chorava. Todo culto eu só chorava porque eu não conseguia aceitar o meu divórcio. Pra mim, assim, eu cresci numa família que todo mundo era casado a vida inteira, sabe? Acabou que minha mãe e meu pai se divorciaram. Todo mundo que conhece minha mãe sabe, ela também é divorciada, mas no ano que eu casei ela se divorciou. Então eu cresci com pais dentro de casa, com avós casados, tias casadas. Todo mundo era casado. Então pra mim foi um fracasso eu me divorciar. Sem falar que eu gostava muito. A preparação siciliana. Sem falar que eu gostava muito dele. Pra mim foi muito difícil de me desvincular dele. Assim, foi muito difícil. Então, eu só chorava. Eu tava mal, eu só chorava. Eu me sentia sozinha ao mesmo tempo, porque por mais que às vezes eu tava na igreja, eu tava ajudando, tinha gente conversando comigo, quando eu tava em casa eu tava sozinha. E aí, o que eu fui fazendo? iFood. Eu vou assistir filme hoje, iFood. E aí eu quase não trabalhava. Não, e detalhe, ela só assistiu o quê? Filme de romance, fossa, sabe aqueles filmes bem fossa mesmo, que você fica ali, ó, chorando. Mas, olha, Bruna, é complicado. Eu não sou estilista de noiva à toa. Eu amo romance, eu amo histórias de amor. O problema era que eu tava vivendo um divórcio e assistindo romance. Então, e ouvindo a dela. Eu só chorava e comia iFood. E aí, assim, enquanto a Dari emagreceu super no processo dela, eu engordei super.
Eu emagreci muito recentemente, porque fiz uns jejuns aí mais fortes com o Senhor e acabei emagrecendo. Mas eu só engordei. E aí eu fui engordando muito, muito, muito. E aí eu só pedi iFood. E aí, assim, as nossas dívidas de casados ficaram pra mim, porque tava no meu nome. Então ficou pra mim. Não vou entrar muito nesse mérito. Não precisa, né? Melhor abafar. Não tem necessidade. Mas ficaram pra mim as dívidas. E aí eu fiquei no apartamento. Então, Herança. porque também tava no herança. Ai, Senhor. Também tava no meu nome o aluguel do apartamento. Então eu fiquei pagando o aluguel sozinha. Eu fiquei pagando as dívidas sozinha. E aí eu fazia despesa sozinha, pagava a conta sozinha, pagava as dívidas do casamento sozinha. E pedia iFood. Ou seja, eu fui me enfiando em dívida. E aí chegou um ano, que chegou no fim do ano, e coisas aconteceram que eu ia mover meus pauzinhos pra fazer uma coisa, e aí eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim, mas também você nunca aceita fazer nada. Eu nunca tinha dinheiro. E a pessoa ainda virou pra mim e falou assim, você nunca aceita fazer nada, você nunca tem dinheiro. E aí eu fiquei revoltada com aquela situação, porque eu falei assim, gente, eu passei o ano inteiro chorando. Eu realmente não tenho dinheiro, porque eu tô me virando completamente sozinha, e a pessoa tem a pachorra de virar pra mim e falar uma coisa dessa. E aí, o que eu fiz? Peguei o empréstimo. Eu já tava assim, no fundo do poço, na lama. Você cavou mais um pouquinho. Vamos cavar mais um pouquinho. E aí eu peguei um empréstimo. Já com uma dívida gigantesca. Gente, a parcela da dívida que eu tinha era R$450. E aí eu fui e peguei um empréstimo de mais sei lá quanto. E eu fui ali, ó, fazendo besteira atrás de besteira. E aí peguei o empréstimo e deixei de comprar iFood? Não deixei. Então, a coisa foi se enrolando. Eu fui me enrolando extremamente financeiramente. Aí chegou um mês que eu não tinha dinheiro todo de pagar o aluguel. Eu paguei todas as contas, porque eu sempre odiei ficar em dívida. Mas isso também é uma história mais pra frente, porque o Senhor veio tratando coisas em mim. Enfim. E eu sempre odiei dever. Então eu pagava todas as contas e o meu aluguel ele vencia um pouco mais pra frente. Aí eu falei assim, não, eu tenho fé em Deus. Porque o primeiro dia do mês com dinheiro na conta é muito fácil ter fé. E aí eu fui lá e paguei tudo que eu tinha pra pagar e falei, quando chegar o dia do aluguel, o Senhor proverá. Jeová Jireh. Gente, não cai. Deus proverá. E eu aqui, ó, Deus vai fazer. E aí foi chegando o dia de pagar o aluguel. E aí eu tava tão nervosa que eu tava com psoríase. Psoríase é um problema de pele. E começou a aparecer várias manchas assim em mim. E aí, detalhe. Lembra que eu falei que eu tive uma vida lá atrás, na adolescência? E adolescência, vida adulta, quando eu tava distante de Jesus. Começou a aparecer mancha na minha pele, o que eu pensei? É DST. E aí, menina, o nervoso que eu já tava, piorou 3 vezes. Porque eu falei assim, nossa, deve ser alguma DST, porque uma vez uma médica falou pra mim que DST às vezes leva até 10 anos pra aparecer. E eu assim, meu Deus, é DST de 5 anos atrás. Certeza. E eu assim, meu Deus, o que é isso? Por que eu tô com essas manchas na pele? O que tá acontecendo na minha vida? E aí eu ia conversar com o pastor e ele falava, Bruna, você tem que descansar no Senhor. Só que eu também não virava pra ele e falava assim, mas eu tô com medo de ser DST. Sabe? E eu no nervoso, aí eu descobri que era psoríase mesmo, que era de nervoso. E aí, o que eu fiz? Eu surtava todo dia, foi o que aconteceu. E aí, um dia eu saí, eu tô tentando achar aqui onde eu tô. Aqui, ó, você falou que Fiquei com a psoríase, tá. E aí, chegou um dia, me reencontrei, verdade. Chegou um dia, a pastora me ligou, e aí ela falou assim, Bruna, você conhece alguém que tem casa para alugar, o lugar que você morava antes, você tem o contato dessa pessoa e tal. E aí, assim, eu já estava muito nervosa porque eu precisava do dinheiro para pagar o aluguel. Só que, ao mesmo tempo, eu já estava morando sozinha há muito tempo. Para mim era difícil abrir o meu apartamento para morar com alguém. Convivência é uma coisa assim, né, gente? Você para que a gente se deu muito bem. Eu, assim, com você, experiência de morar com amiga, glória a Deus, deu certo, mas convivência é complicado, a gente sabe. É complicado. Então eu ficava pensando nisso, eu falava, gente, quem que eu vou botar pra morar aqui dentro, sabe? Meu Deus, eu não vou querer morar com ninguém, eu não vou querer dividir meu espaço. E aí eu não sentia vontade nenhuma de morar com alguém, eu pensava na hipótese porque eu precisava do dinheiro. Mas eu ficava assim,
sabe? E aí eu nunca tomava essa decisão e só ficava passando mal. E aí um dia a pastora me ligou, perguntou de corretor e tal, e aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando, acho que eu vou perguntar para ela quem é. Porque aí eu ofereço de dividir com a pessoa. Só que aí eu desisti. Falei, não, não. Mas eu fiquei com aquele sentimento, sabe? Eu nem sabia quem era e eu fiquei com vontade de oferecer meu apartamento. Aí eu falei, não, deixa, vou seguir minha vida. Aí no dia seguinte eu saí de casa, já tinha chorado, né? Deus, Mais uma vez. eu tinha arranhado, Deus me manda, Senhor, dinheiro, eu preciso pagar o aluguel, tá chegando um dia, não sei o que eu vou fazer. Sei lá, eu pagava no dia 25 o aluguel, 27? Nossa, não lembro. Eu pagava, tipo, dia 20 e pouco o aluguel, era dia 5. Tava chegando, eu falando pra Deus, tá chegando, e era tipo dia 5 do mês, tá? Nem era tão perto assim da data de pagar o aluguel, né? E aí eu saí de casa e fui encontrar minha irmã no mercado e encontrei um testemunho de Jeová que morava no meu prédio. E aí ele me parou e falou assim: ai, posso dar uma palavra pra você? Eu falei assim: a palavra é sempre bom, né? Falei, tô precisando. E aí ele me deu uma palavra que falava justamente para eu não me preocupar, porque o Senhor já estava cuidando de tudo. E eu, beleza? Agora eu renovei minha fé. Renovei daquele jeito, né? Tava nervosa ainda. Fui pro mercado com a minha irmã e tal. Aí quando eu tava no mercado, eu recebi uma ligação. Era uma irmã da igreja, a irmã onde a Dai estava morando. E ela falou assim, Bruna, vai ter aniversário do meu filho e tal, vem aqui pra casa. Eu falei, beleza. Aí saí de lá do mercado e fui pra casa dela. Cheguei lá, a Dai estava na casa dela. Péssima, gente. Eu Péssima. tava Ah, e muito detalhe, mal. a gente era da mesma igreja, mas a gente tinha se falado uma vez. não- A gente nem dava paz do Senhor, porque a gente nem se via. E aí, uma vez, a gente foi num show com o pessoal da igreja. E aí, nesse show, a gente tinha a idade mais próxima. E a gente ficou andando junto, e beleza. E foi a única vez que a gente se falou. Depois disso, era tipo, pai, Senhor, irmã, tudo bom? Nossa, fiquei animada. E aí, a gente dava a paz do Senhor, e era isso. Era o nosso contato. Era, só fazer. Aí cheguei lá e ela tava lá. E aí a gente conversando e tal, era um pessoal que eu gostava muito, então a gente tava lá batendo um papo. Aí foi todo mundo embora e ficou eu e a Dai lá batendo papo com todo mundo. 3 horas da manhã. Não, duas. Era 2 horas da manhã, mais ou menos. 3 horas da manhã eu já tava. Não, mas tava tarde. Tava tarde, era umas 2 horas. 2 e pouco. Enfim. E aí, enfim, detalhe que não faz sentido nenhum. Mas a gente começou a conversar e ela começou a contar a história dela. E aí eles já tinham a intenção de perguntar se eu queria dividir o apartamento. Só que antes mesmo deles perguntarem, eu já senti no coração, eu falei, Dai, quer dividir o apartamento comigo? E aí ela falou assim, tudo bem. Nem precisava, mas tudo bem. Nem tô querendo mesmo. Desesperada. Tava desesperada, total. Gente, eu acho que eu vivi essa fase do desespero, assim, foi muito longa a fase do desespero. Porque cada dia era uma situação, cada dia era um deserto, cada dia era alguma coisa. E quando a gente mudou junto, não mudou, né? Não mudou. Não, piorou. Gente. Piorou. Nossa, piorou num nível. Piorou num nível, assim, altíssimo. E aí aconteceu o quê? No dia seguinte, a Dai foi visitar meu apartamento. Conta pra elas, Dai. Lembra aquela oração lá atrás? Fala pra elas o que você pediu. Lembra aquela oração que a irmã do Coque falou assim, especifica pra Deus como que você quer o lugar que você quer morar. Especifica. E na época, quem me conhece sabe que eu tinha uma marca de vestuário feminino, de alfaiataria. E então eu precisava de um local assim, que tivesse uma parede branca para fazer as fotos pro site e tal. Então eu comecei a pedir para Deus. Eu pedi pouquíssimas coisas. Eu pedi um apartamento, condomínio, porque eu precisava me sentir segura diante da situação toda, né? Sabemos, era complicado. Precisamos, nesse tempo morando juntas, foi muito crucial. A gente tá morando num lugar seguro. Sério, muito. Enfim. E aí eu especifiquei que eu queria uma parede branca e eu queria um piso laminado, um piso clean também, para conseguir fazer as fotos. E muito claro, né? E bem claro, tivesse muita claridade, assim, dentro do apartamento. Aí foi um sábado, né? Foi um sábado que eu fiz a mudança, né? Foi, né? Foi, porque eu tinha um casamento à noite, Aí, chego eu lá, 10 horas da manhã no apartamento, que a mulher falou, então você já pode vir e tal, não sei o quê. Cheguei, foi 10 horas da manhã? Não sei, enfim. Foi cedo. Cheguei, quando eu abri a porta, eu vi que era exatamente, porque eu especifiquei em oração, mas antes de especificar, eu imaginei, então eu falei assim, cara, eu quero assim, assim, assim. E era exatamente como eu pedi na oração.
E meu apartamento era extremamente limpo, porque eu também quase não tinha móveis. Sim. Tinha essa estante aqui, que foi a única coisa que sobreviveu de lá. Mas tinha essa estante, o sofá era cinza, tinha uma janelona enorme, as paredes eram todas brancas mesmo. Então, era exatamente o que ela precisava. Sim. Então, gente, especifiquem o que vocês querem para Deus. Especifiquem e perseverem nisso, sabe? Não é orar uma vez e, caiu no esquecimento, Deus não fez, então não era para ser. Especifica. Sim. Por mais que, assim, eu sempre, é algo que Deus sempre trouxe, assim, no meu coração, de que a gente sonha pequeno demais. Mas ainda assim, a gente precisa pedir para Ele o que a gente quer, entendeu? E pedir também na oração para que Ele venha despertar em nós os sonhos dele para nossa vida, sim, sabe? Para que vocês saibam o que pedir. Então, eu pedi um apartamento, né, nessas condições, e aí aconteceu. Então, nós passamos a dividir o apartamento. Sim. E ele também sabe das nossas necessidades, né? Sim. Você precisava realmente de um lugar clean. E, um detalhe, eu já tinha orado para Deus pedindo amigas. E a Dai também tinha orado pedindo amigas. Porque eu vivi, dentro desse cenário, eu me afastei de muitas pessoas. Eu acredito que também foi uma limpeza que o Senhor fez. Era uma outra fase que eu estava vivendo. Então, as pessoas que eu me relacionava não fazia mais sentido para aquela temporada. Talvez eu teria recebido conselhos que não consigo imaginar, entendeu? Que poderiam ser piores. Deus sabe o que é melhor pra gente. Mesmo quando a gente está afastada, Ele guarda, Ele nos protege, Ele tem misericórdia. E Ele é maravilhoso. Então, eu pedi em oração, falei, Senhor, eu pedi uma amiga. Falei, Senhor, por favor, me dá uma amiga, uma pessoa que realmente, assim, eu posso contar, uma pessoa pra vida. Porque eu sinto falta de amigos e eu não tô dando conta de segurar toda essa bronca, enfim. E aí aconteceu que a gente se conheceu, mas a gente só foi entender realmente que essa amizade, porque eu era a pessoa de que não botava muita fé nas coisas, né? Então, assim, eu achava que a Bruna fosse ficar na minha vida só por um período. Gente, ela tinha a pachorra de virar pra mim e falar assim, não, mas as amizades que eu tive normalmente não davam certo. Eu tô acostumada. Tô acostumada. Pode ser que a gente nem, tipo, tenha uma amizade assim que vai durar muito. Ela falava desse jeito pra mim. E eu ficava assim, tá bom. Nesse nível. E aí, assim, a gente desenvolveu uma amizade muito forte. Os detalhes a gente vai contar depois, mas a gente pediu para Deus uma amiga a amiga que eu pedi para Deus foi uma pessoa que me ajudasse a me aproximar dele, a perseverar nele, e a Dai foi muito essa pessoa na minha vida. Então, ele trouxe pra gente o que a gente precisava. Saiba que Deus sabe de tudo que você precisa. Sim. Na palavra dele fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, busca primeiro a Deus e coloca diante dele suas necessidades, seus desejos, seus medos. Aquilo que ele não te der de forma alguma é porque ele tem uma coisa melhor para você. Tenha certeza disso. E aquilo que você realmente precisa, ele vai saber, ele vai te entregar, como ele entregou o apartamento, como ele trouxe a amizade. Então, a gente precisa muito confiar que Deus, ele é perfeito, e que ele é o nosso Pai, e que ele nos ama. E que ele sabe o que é melhor pra gente. Então, assim, nem sempre que você tá pedindo em oração, se você não recebeu, talvez não seja o momento, talvez não seja aquilo, talvez não. Com certeza Deus tem algo muito melhor pra você. Então, foi algo que a gente foi descobrindo, sim, quebrando a cara, entendeu? Sim. Porque eu confesso que assim, eu não sei se foi pelo fato de realmente eu perdi meu pai muito cedo, então eu não tive essa presença masculina, então conhecer Deus e ter ele como pai foi um processo também, porque quando eu tava muito revoltada com a vida, eu achava que Deus era culpado. Eu achava assim, Deus, como o Senhor permitiu, quem nunca, né? Quem nunca? Então, a gente já teve muitos momentos, assim, de revolta com Deus, até entender qual é o papel dele. Assistam o filme A Cabana. A gente já colocou aqui. A gente indicou, assim. Porque, sério, esse filme, assim, ele retrata muito sobre esse relacionamento, sabe? De Deus com os filhos, também de Jesus, Espírito Santo, enfim. Sim. Bom, gente... Não, menina, tem... Não, calma, eu vou dar continuidade aqui. Eu mudei. Nós estávamos dividindo apartamento. E aí, gente, a gente vai entrar numa fase aqui bem pessoal, bem intensa. Vamos lá. O que acontece?
Dia seguinte teve culto, né? Eu mudei no sábado, domingo, tinha culto pra ir pra igreja. Fui com a Bruna e tal, não sei o que, a gente saiu do culto, a gente tinha que almoçar em algum lugar. Falei assim, vamos num japa. Passamos, o japa estava fechado. Eu queria muito comer uma comida japonesa, ela também queria comer uma comida japonesa, nós queremos ainda, tá? Quem quiser, estamos aqui. Só depois do dia 2, o nome dia. Não, eu já posso. Eu não, espera, poxa. Espero que a gente junto. E aí, o que aconteceu? Eu acordei com muita dor de cabeça naquele dia, muita dor na nuca, eu tava passando muito mal. Mas eu fui pra igreja porque eu pensei, deve ser emocional, deve ser tudo isso que tá acontecendo, né? Enfim. Beleza, saímos da igreja, continuei com aquela dor, tava insuportável. Aí eu pensei, deve ser fome. Vamos lá, vocês, vamos! Então, eu falei, deve ser fome. Nós paramos para almoçar no restaurante. E beleza. Eu cismei de passar na farmácia. Eu vou dizer para vocês que não era nem uma desconfiança, eu não cogitei nada, gente. Eu acho que realmente foi Deus me falando assim, compra um teste de gravidez. E eu assim, essa A menina Bruna, tá louca. sem entender nada. Eu ficava, gente, essa menina tá louca. Ela não tá com menstruação atrasada, ela não tá com Não tava. nenhum. E ela quer ficar fazendo teste de gravidez. gravidez. Faltava um dia ainda para atrasar a minha menstruação. E eu já falei, vou comprar um teste de gravidez. Vou comprar. Cismei, comprei. Só que aí, isso aconteceu. A gente almoçou, passou no mercado, eu comecei a passar mal. Começou a dar uma crise de ansiedade no mercado, eu não sabia o que fazer, porque eu não queria demonstrar pra Bruna. Eu odeio passar mal na frente das pessoas, então o que eu faço, gente? Não façam isso, tá? Não façam isso. Eu me fecho, eu me tranco, eu me isolo, e aí ali eu vou passar mal. E não é legal isso, sabe? Porque já aconteceram muitos episódios, logo vou trazer alguns aqui bem complicados, pra vocês entenderem que é muito perigoso isso, de verdade. Sim. Comecei a passar mal, fui pro banheiro do mercado. E ali, na verdade, fui pro ambulatório. E aí eu percebi que minha pressão tava muito alta. Eu nunca tive pressão alta na minha vida. A minha pressão normalmente é mais baixa. E nesse dia eu tava com a pressão altíssima. Sem entender nada, né? Comprei remédio, voltamos pro apartamento. Não, ainda não tinha voltado. Não, voltamos pro apartamento. Sim. Não, mas eu só queria fazer um adendo aqui. Enquanto ela tava assim, passando mal, tendo crise de ansiedade e tudo isso acontecendo, todas as coisas que ela me contava e que eu via ela passar, me dava muito gatilho. Sim, tudo. Me dava muito gatilho, porque enquanto eu já tinha passado pelo relacionamento abusivo, eu acho que eu não tinha usado essa palavra ainda, não sei. Enquanto eu já tinha passado pelo relacionamento abusivo, eu tava vendo tudo acontecer de novo, só que através da vida da Dai. Então eu tinha muita crise de ansiedade e ao mesmo tempo eu não sabia como ajudar ela, ou eu tentava ajudar. E eu sei que assim, as duas, sabe, dois mancos juntos, um tentando ajudar o outro? A gente tava nessa situação. Esse é o cenário. Se vocês imaginarem, vocês vão entender o que a gente tá falando. E esse aí, é o cenário. Ela começou a ter essa crise de ansiedade no mercado e eu ficava assim, tentando ajudar ela, mas dentro de mim me dava crise de ansiedade e eu também tentava segurar, assim, porque eu precisava ajudar ela, mas dentro de mim tava me dando 1 milhão de gatilhos. Eu nunca tinha tido crise de ansiedade, eu não sabia o que era. Então aquilo que eu tava sentindo era assustador. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tô passando mal, uma vontade de gritar, uma vontade de chorar, só que eu não conseguia chorar. E aí eu achava que era vontade de vomitar, porque eu tinha almoçado, falei, deve ter comido demais. Mas assim, claramente eu estava perdida. Ou seja, as duas estavam perdidas. Por quê? As coisas estavam acontecendo ali, eu não imaginava assim, nossa, eu tô passando mal porque olha a situação que eu tô enfrentando. Não, eu imaginava que era sempre assim, não. Eu tô passando mal porque eu comi alguma coisa, tô passando mal. Então, eu tava nesse nível, sabe? De não conseguir enxergar as coisas. Eu, literalmente, estava com escamas nos meus olhos. Ela desinvestou chorar no banheiro do shopping. E eu chorava. E eu assim, gente, eu conheci essa menina ontem. Ela tá morando na minha casa, desesperada, chorando. Complicado. O que eu faço pra ajudar ela? Porque eu não sabia nem... Então, assim, a gente tava realmente as duas perdidas. Cega em tiroteio, sabe? E aí, fomos pra casa e aí eu melhorei, fiquei boa, tal, fui pra casa. Fiz o teste de gravidez, gente, adivinha? Só adivinha. Positivo. Deu super, não deu mais ou menos, deu super positivo. Eu
como é? Eu falei, Bruna, quando eu contei pra ela, ó, tem que fazer um meme dessa reação aqui, entendeu? Tem que fazer um meme. Gente, eu não sabia o que fazer. Eu botei a menina no meu apartamento. No dia seguinte, e assim, ela foi morar lá, eu sabia o que estava acontecendo na vida dela, né? No dia seguinte, ela descobre que tá grávida. E eu assim, eu não posso nem expulsar, que amor. Não, Nossa, gente. não. Mas eu ficava assim, Olha. Deus, e agora? E agora? Complicado. E aí, só para vocês verem o quão perdida eu estava nesse cenário todo, porque na minha cabeça eu não me desesperei a ponto de falar assim, agora que eu vou fazer, Senhor, socorro, Deus. Não, eu achei que aquilo era um sinal de esperança para o relacionamento. Foi. Gente, quem está vivendo Olha, gente, está vivendo um cenário de relacionamento abusivo, e aí você é expulsa de casa, e aí você descobre que você tá grávida e você acha que aquilo é um sinal de Deus. E na minha cabeça, tá? A minha cabeça não tava muito boa naquela época. Então, você imagina que era um sinal de Deus que a gestação iria salvar o relacionamento. O pior é que eu acho que isso deve acontecer com muita gente. Sim, mas não vou julgar. Não é um julgamento, mas assim, cara, não, é que assim, a minha, é porque todo o meu contexto ali, a aliança que eu fiz não era uma aliança que Deus aprovou, não era uma aliança que Deus se agradava. Deus não deu uma confirmação sobre isso, eu simplesmente fui lá e fiz. Sim. Então eu já estava toda errada no rolê, entendeu? Eu já estava toda errada, toda cagada. E achei que a gestação era o quê? Isso é um sinal de Deus, de confirmação, de que a gente vai ter uma transformação no relacionamento, vamos construir uma família, vai dar tudo certo, e amém. Então, na minha cabeça, é aquilo, a esperança última que morre. Então, gente, eu não largava o osso. Realmente. Eu era a pessoa, acho que a Bruna, ela nunca viu na vida dela uma pessoa com tanta perseverança como eu, porque se ainda tivesse 1% de chance, eu estaria ali lutando, porque eu achava que alguma coisa ia acontecer. Não, gente, não tinha 0% de chance e ela tava lutando ainda, vocês não têm noção. Mas o que aconteceu depois? Você descobriu que estava grávida e aí? Gente, muitas coisas. Só próximo episódio. Essa história vai continuar no próximo episódio, quinta-feira, às 20? Às 20. Quinta-feira, às 20. A gente vai dar continuidade aqui nessa história, porque, ó, vou te falar, não para por aí. Aconteceu muita coisa ainda. E é que fica muito longo aqui também compartilhar com vocês. Então, a gente vai colocar a outra parte. A parte 2. Aí a parte onde a gente tava morando junto. Aí a gente vai entrar em assunto de batalha espiritual. Sim. Coisas sobrenaturais que a gente viveu. Como entender e discernir a voz de Deus. Exatamente. Como saber o que é... o que é Dayana pensando, o que é a Bruna e o que é Deus. Até onde a gente busca uma orientação de líderes espirituais e até onde a gente tem que buscar a gente com Deus, porque Deus ele quer intimidade diretamente. Exato. Ele não quer terceirizar. E aí a gente vai contar essa história da gravidez. Vai contar a história da gravidez. Eu acho que a gente consegue contar e encerrar também na próxima semana. Sim. Dá pra contar tudo. Mas na semana que vem vocês vão... Queria saber como é Deus falando. Vamos responder uma dúvida, né? Mas, enfim, na semana que vem vocês vão saber tudo que aconteceu dessa história da gravidez e o que aconteceu enquanto a gente estava morando junto. E, assim, se preparem, porque o que a gente viveu até esse ponto foi bastante coisa. A gente tentou diluir o máximo que deu aqui para não ficar retalhando ninguém, então era pior. Mas, gente, a história, assim, a gente, como a Bruna falou, a gente resumiu bastante para trazer o mais, assim, a mensagem realmente desse podcast. Não é sobre expor ninguém. Não é sobre apontar dedos nem nada. É só o que é a nossa experiência dentro desse tipo de relacionamento. E o que a gente aprendeu, que essa é a essência, realmente é a importância disso, sabe? O que você aprendeu vivendo nesse cenário? Então, a gente sente de compartilhar com vocês, sim. Porque até na época mesmo que eu estava passando por esse deserto todo, eu sentia falta de me identificar
com esse tipo de conteúdo, sabe? Porque, assim, as pessoas contam muito sobre o que estar na chegada, ali, a transformação. Mas o processo é muito doído. O nosso processo não foi fácil, sabe? Então, a gente quer compartilhar com vocês, sim, porque no processo a gente recebeu milagres também, no processo a gente viu Deus trabalhando em nós. Então, no processo acontecem muitas coisas, né? E a gente está em constante preparação, em constante aprendizado, porque Deus sempre tem algo novo pra gente. Eu não sei porque que eu tô falando isso, porque também não era pra falar, mas amém. Mas amém. Amém. Mas saibam que a história vai muito por água abaixo. Sim. Nesse ano, nesses meses que a gente morou junto, assim, foi eita, atrás de Senhor Jesus, me ajuda, socorro. Mas, respondendo aqui a pergunta, então esperem que no dia 30, quinta-feira, agora, tá, gente? Mas respondendo a pergunta aqui da Érica, ela queria saber como que é Deus falando, como é ouvir a voz de Deus. Ele fala de várias formas. Ele fala muito comigo através da palavra. Então, eu leio a palavra e ele vai me dando entendimento daquilo que eu tô lendo. E eu sei quando é Deus me dando entendimento e quando sou eu entendendo, pela paz e pela certeza que eu sinto. É como se ele encaixasse toda a história na minha cabeça. E aí eu trago aquela história para a situação da minha vida, né? E aí é como se ele encaixasse tudo aquilo na minha cabeça e me desse muita certeza. E aí eu sei que é Deus falando. Também eu já ouvi, assim, real, assim, não que eu ouvi, tipo, a pessoa falando, mas era como se estivesse gritando um pensamento na minha cabeça, vai. Sim. Até foi uma vez que a Dai tava contando uma história dela, tava falando, ela tava comentando uma coisa ali que tava acontecendo com o ex-marido dela. E aí, na época, eu ficava pensando muito, tipo, nossa, Deus tá restaurando o casamento de todo mundo, e por que ele não restaura o meu? E aí, na hora, o Espírito Santo veio e falou assim, você queria estar igual ela? E aí eu falei, entendi, tá bom, não, tô bem assim, tô bem assim. Então, às vezes você ouve a voz de Deus literalmente audível, tem gente que ouve a voz, uma voz mesmo falando, tem gente que é um pensamento gritando, tem hora que é na palavra, tem hora que é simplesmente você olhar para alguma coisa e você sentir no seu coração que Deus está falando alguma coisa com você e trazendo esse entendimento, igual quando é na palavra. Sim, exatamente. Deus fala muito comigo através de sonho. Eu tenho muitos sonhos e ele começou a trazer a interpretação, porque também não adianta me trazer um sonho e não entender nada que está acontecendo. Então, o sonho e a interpretação desse sonho, o que ele está falando ali comigo. Ele fala muito comigo na palavra também. Então, a palavra é sempre a minha bússola, sabe? Tudo que eu preciso, eu vou na palavra. Tudo mesmo, literalmente. E visões também, o Senhor vem trazendo, o falar dele. E a gente entende que, como discernir o que é Deus e o que é nosso, e até às vezes o que é do inimigo, né? Porque o inimigo ele também sopra no nosso ouvido, ele também fala coisas que para nos confundir. E aí o que acontece? O que vem de Deus não vem em confusão, não é confuso. O que vem de Deus traz paz para o coração. Então a gente tem que parar e analisar a situação. Peraí, isso aqui vem de Deus? E se você sentir de pedir confirmação sobre aquilo que você recebeu dele, peça também. É isso que ele quer. Ele quer relacionamento. Ele quer que a gente... Eu posso dizer hoje que no começo eu estava completamente assim, sem entender como que era isso, como que funcionava Deus falar com a gente. E aí é como se realmente isso fosse para a gente entrar no caminho de conhecer ele. E como que você conhece ele? É oração, é a palavra, é buscar ele diariamente, constantemente, é buscar ter um relacionamento. E aí você vai ter mais clareza do que ele está falando com você, o que ele quer de você nesse momento. Então, foi algo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas é isso, o que vem de Deus não traz confusão, não traz dúvida, não traz conflito, né? Então, e você, depois de um certo tempo, você começa a entender, a ouvir a voz de Deus. Deus fala muito comigo também através de elementos, da natureza, de objetos. Então, assim, Deus fala de várias formas, e principalmente da forma que ele sabe que você vai entender. Sim. Então é isso, busque a palavra, porque quando você busca a palavra, o Senhor se revela para você. Ora, apresenta tudo para ele.
Mas é isso, queremos agradecer. Sim, gente, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por estarem aqui engajadas e sendo realmente participativas, né, nesse Sim, bate-papo foi muito bom, aqui, foi porque isso é muito bom. muito bom. Inclusive, se vocês tiverem histórias, testemunho, compartilhe com a gente quer muito ser edificada pelo testemunho de vocês. E continue aqui com a gente acompanhando, porque essa história, ela tá longe de acabar. Bom, Tem muita coisa para compartilhar com vocês. E até chegar no momento, no dia de hoje, Deus, ele nunca para de fazer nas nossas vidas. Então, essa história, ela só melhora, entendeu? Ela só melhora mesmo. E eu tenho certeza que Deus, ele já tem coisas para fazer em nós e através de nós, assim como na vida de vocês. Então, a gente tem que compartilhar, assim, o que ele faz, sabe? Sim. Então é isso, meninas. Muito obrigada porque vocês ficaram até agora. Muito obrigada porque vocês realmente engajaram, conversaram com a gente. É diferente quando a gente tá aqui só sozinha falando na tela. Então, muito obrigada. Conta a história de vocês, como a Dai falou. A gente vai postar cortes no Instagram. Comentem nos cortes. Engajem também no Instagram, porque é importante pra gente. Importante. E aguardamos vocês no dia 30/1. Espero que com uma estrutura melhor, para não cair nada aqui. Mas vai dar tudo certo. Vai gente. sim. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Até mais. Vai salvar? Olha, já.